Na primeira parte desta história, nós descascámos as origens da Inquisição. Vimos como ela não foi um monstro criado do nada, mas sim um conjunto de tribunais diferentes. A medieval, a espanhola, a portuguesa e a romana. Cada uma com as suas regras, os seus alvos e a sua política própria. Falámos também de como funcionavam esses tribunais, desmontámos o mito da tortura sem fim e percebemos que os números não batem certo com as versões atuais. Mas ficou muita coisa em aberto, porque, no fundo, o que gravou a Inquisição na memória coletiva não foram só os processos anónimos, foram os casos célebres, aqueles nomes que ainda hoje todos repetem: Galileu, Giordano Bruno, Joana d'Arc, e também a comparação com o resto da Europa. Afinal, será que os protestantes e os tribunais seculares eram assim tão mais tolerantes? É justamente isto que vamos ver hoje. Bem-vindo à parte 2 do nosso mergulho sobre a Inquisição. E se ainda não viste a primeira parte, já está disponível aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui para vocês poderem ver, porque as duas partes completam-se e fazem muito mais sentido juntas. Então, vamos a mais um episódio do Páginas Rasgadas. Antes de continuarmos, não te esqueças, deixa o teu like e o teu comentário, porque isso ajuda-nos a chegar a mais pessoas. E já que estás por aqui, dá uma olhada no Clube de Membros, lá tens acesso a vídeos antecipados e até conteúdo exclusivo que nunca aparece ao resto do público. E por falar em amor, quero agradecer-vos por tudo o que tem sido feito aqui no canal. Sem vocês era mesmo impossível. Eu adoro cada oportunidade que tenho para conhecer cada um de vocês, então muito obrigada. Eu quero avisar-vos também que vou estar presencialmente no Conecta Summit 2025, no Tagas Park, em Oeiras, 21, 22 e 23 de novembro. Quero conhecer-vos ao vivo, conversar, tirar fotos e, claro, dizer umas verdades sem filtro. Se estás a pensar em ir, usa o cupom de Sousa Viegas e assim tens 10% de desconto no bilhete do evento. Marca na agenda, combina com a malta e aparece. Oeiras, 21 a 23 de novembro. Eu vou lá estar. Tu vens? Se há algo que a Inquisição não perdoava, era a suspeita de duplicidade, e nesse campo os maiores alvos acabaram por ser os convertidos à força. Em Espanha, depois da expulsão de 1492, os judeus que ficaram foram obrigados a converter-se. Tornaram-se os conversos, acusados de manter rituais judaicos em segredo, desde acender velas ao sábado até evitar carne de porco. Em Portugal, o mesmo aconteceu em 1497, quando Dom Manuel I forçou toda a comunidade judaica a ser batizada, nascendo assim os famosos cristãos novos. Mas a perseguição não era apenas religiosa, havia também um forte componente social e económico. Muitos cristãos novos eram comerciantes, médicos, banqueiros. Eles tinham dinheiro, tinham influência e por isso mesmo tornavam-se alvos fáceis de inveja, ressentimento e até mesmo ganância. A Inquisição dava ao povo um canal oficial para acusar vizinhos e rivais de judaizar, e quando o tribunal condenava, os bens do acusado eram confiscados pelo Estado. Mas sabes o que eles procuravam mesmo para confiscar? Era uma coisa que eles não destruíam e não entregavam na mão da coroa: as barras proteicas da Prozis. Elas são mesmo muito boas. E os soldados não iam resistir, iam ter vontade de comer tudo, principalmente as billion. Mas se não quiseres fazer como os inquisidores e pegar o ouro por baixo dos panos, então usa o meu cupão de Sousa Viegas na Prozis para teres 10% de desconto. Os mouriscos, muçulmanos convertidos, também entravam na lista. Em Espanha, sobretudo depois da queda da Granada, havia uma desconfiança constante sobre a fidelidade dos novos cristãos de origem islâmica. Muitos eram acusados de manter práticas ligadas ao Alcorão. Portugal, com uma população moura mais reduzida, teve menos processos desse tipo, mas também não escapou à lógica da suspeita. E não foram só os judeus, moriscos e cristãos novos. A Inquisição também vigiava protestantes. Poucos em Portugal, mas com muito mais peso em Espanha e Itália. E havia ainda os casos que chamamos de locais: bigamia, blasfémia, feitiçaria, as famosas bruxas. Curiosamente, a própria Igreja Oficial nunca acreditou realmente em bruxaria como um pacto com o diabo. Esse imaginário veio muito mais das inquisições régias e dos tribunais seculares da coroa. Muitas vezes aquilo que os reis chamavam de bruxaria eram simplesmente rituais populares, e não faltam relatos de padres locais a participarem ou tolerarem estas práticas. O tribunal nestes casos não estava preocupado com grandes dogmas teológicos. O que importava era manter controlo social sobre os costumes e comportamentos. E aqui a fronteira ficava perigosamente difusa. A linha entre ciência natural, alquimia e magia era tão fina que até padres estudavam astrologia, alquimia ou textos herméticos, práticas que podem claramente ser entendidas como suspeitas. Há registros de clérigos que realizavam rituais secretos, desde invocações astrológicas até exorcismos que beiravam a magia. E a ironia é que alguns próprios padres foram acusados de bruxaria, muitas vezes por rivalidades políticas ou pessoais
mais dentro da igreja, a chamada inversão acusatória. Já nas aldeias, o sincretismo popular misturava cristianismo com tradições locais. Benzeduras, amuletos, rezas mágicas. Tecnicamente eram bênçãos, mas para o povo eram feitiços cristianizados. E para a Inquisição podiam ser classificados como superstições perigosas. Um ritual típico, por exemplo, podia ser assim: o padre, ou benzedor, ia ao estábulo com uma vela bentinha ou com água benta, fazia a vaca dar 3 voltas em torno de uma cruz ou imagem de um santo, recitava uma oração adaptada, tipo: assim como a Virgem deu leite a Cristo, esta vaca dará leite a seu dono. Às vezes pingava algumas gotas de água benta nas tetas da vaca. Oficialmente era só a bênção do gado, mas para os camponeses era magia protetora. Outras práticas eram ainda mais questionáveis, como meter uma fita vermelha no chifre da vaca contra o mau olhado, esfregar o ubre com ervas bentas como alecrim e arruda, ou até murmurar palavras secretas que misturavam santos e forças da natureza. É por isso que até hoje em Portugal a linha entre o cristianismo e o que seria considerado bruxaria é tão ténue, principalmente quando se fala das aldeias e vilas pequenas. No entanto, a grande obsessão manteve-se. Judeus e descendentes de judeus. Daí nasceram os famosos estatutos de limpeza de sangue. Não bastava ser cristão, era preciso provar que a tua família, até várias gerações atrás, não tinha sangue judeu ou muçulmano. Era uma barreira social que excluía milhares de pessoas do acesso a cargos públicos, universidades e ordens religiosas. A Inquisição foi, portanto, muito mais do que um tribunal da fé. Foi também um mecanismo de exclusão social e de gestão económica. E para perceber a força cultural desta engrenagem, temos de olhar para a censura e para o índex, onde até os livros se tornavam suspeitos. A Inquisição não era apenas um tribunal da fé, era também um mecanismo económico e cultural. Quem fosse condenado não arriscava só a alma, arriscava também a carteira. As sentenças frequentemente implicavam confisco de bens, e isso significava casas, terras, joias, livros, dinheiro, tudo passava para as mãos da coroa. Para muitos historiadores, esta engrenagem financeira foi um dos combustíveis que manteve o Santo Ofício ativo durante séculos. Para o povo, esta dinâmica era óbvia. Um cristão novo, rico, tornava-se um alvo apetecível. Bastava a suspeita de judaizar para que um vizinho denunciasse, e se a acusação pegasse, o Estado ficava com o património. Fé e inveja misturavam-se num coquetel explosivo. Não é à toa que alguns chamam a Inquisição portuguesa de máquina de confisco legalizado. Mas não era só a bolsa que estava em jogo, também a mente tinha de ser vigiada. Com a chegada da imprensa no século XVI, o perigo já não era apenas o pregador na praça pública, eram os livros que começavam a circular em massa. E foi por isso que a Inquisição Romana lançou em 1559 o Index Librarium Prohibitorum, uma lista negra de obras proibidas que foi sendo atualizada ao longo dos séculos. Estar no Index era como levar um selo de maldição literária. Autores como Erasmus de Roterdão, Descartes, Voltaire, Rousseau, até Victor Hugo acabaram por aparecer em diferentes edições. Algumas obras eram proibidas por completo. Outras podiam ser lidas apenas com notas corretivas. Era a tentativa da Igreja de controlar não só o que os fiéis faziam, mas também o que eles pensavam. E claro, esta censura não era exclusiva do catolicismo. Os protestantes também tinham as suas listas de livros banidos e governos seculares perseguiam autores incómodos. Mas o Index ficou para sempre colado à imagem da Inquisição. Dinheiro confiscado, ideias silenciadas, o Santo Ofício era tanto um tribunal da fé como uma máquina de poder político, económico e cultural. Mas apesar do imaginário popular, nem todos os seus casos foram fogueiras. Alguns nomes célebres, como Galileu e Giordano Bruno, merecem uma análise à parte, porque aqui a lenda engoliu os factos. Sempre que alguém ouve Inquisição, os nomes que saltam à cabeça são sempre os mesmos: Galileu Galilei e Giordano Bruno. E quase sempre vêm acompanhados de meia dúzia de mitos que se repetem até hoje como se fossem factos. E está na hora de separarmos a novela da realidade. Comecemos por Galileu. O clichê diz que ele foi queimado vivo por defender que a Terra girava à volta do Sol. Errado. Galileu nunca foi à fogueira. O processo contra ele, em 1633, foi sim sério. Só que o problema não era ele ter observado o céu com um telescópio. Foi ele insistir em ensinar o heliocentrismo como uma verdade absoluta, quando a Igreja, na altura, considerava-o apenas uma hipótese. Para piorar, Galileu tinha desafiado ordens anteriores e ainda gozava com os seus opositores em livros publicados. O resultado foi condenado à prisão domiciliária pelo resto da vida. Não é uma sentença leve, mas está a anos de luta
luz da fogueira que Hollywood criou. Já Giordano Bruno é outro caso famoso, condenado e queimado em 1600. Sim, mas não por acreditar no universo infinito e em mundos habitados. As acusações incluíam negar dogmas centrais da fé católica, a trindade, a divindade de Cristo ou a Eucaristia. Ou seja, Bruno não foi condenado só como cientista visionário perseguido pela Igreja, mas como um herege teimoso que afrontava toda a base da doutrina cristã. A ciência foi apenas uma parte do pacote, o que, claro, não justifica nem de perto a sua morte. Estou aqui apenas para contextualizar e desmitificar algumas coisas. E depois aos equívocos clássicos. Joana d'Arc, por exemplo, não tem nada a ver com a Inquisição. Ela foi julgada por um tribunal eclesiástico inglês em contexto de guerra, mas séculos mais tarde o mito fundiu tudo no mesmo saco. O mesmo acontece com muitos processos seculares de bruxaria no norte da Europa, que nada tinham de inquisitorial, mas acabaram colados ao imaginário. O ponto é este: a lenda transformou casos complexos em caricaturas convenientes. Galileu virou mártir da ciência contra a obscurantista igreja. Bruno virou visionário cósmico queimado por pensar fora da caixa. São histórias poderosas para propaganda, mas pobres em precisão histórica. Para entender o verdadeiro peso da Inquisição, não basta olhar para estes nomes. É preciso comparar com o que estava a acontecer fora dela. As perseguições protestantes, as guerras de religião e as caças às bruxas, que dizimaram dezenas de milhares no resto da Europa. Há quem fale da Inquisição como se ela tivesse sido o único tribunal repressivo da Europa. Como se todo o resto do continente fosse uma espécie de paraíso iluminado, cheio de liberdade de expressão e tolerância religiosa. Mas isto está muito longe de ser a verdade. Enquanto Espanha, Portugal e Roma tinham os seus tribunais de Santo Ofício, o norte protestante fervia em perseguições próprias. E na prática, muito mais mortíferas. Basta olhar para a caça às bruxas. Na Alemanha, Suíça, Escócia e até Inglaterra. Entre os séculos XVI e XVII, estima-se que 40.000 a 60.000 pessoas foram executadas sob acusação de feitiçaria. A maioria, mulheres, muitas vezes vítimas de histerias coletivas ou vinganças locais. Ao contrário da imagem que colaram à Inquisição, foram os tribunais seculares e protestantes que levaram a fogueira ao nível industrial. E aqui entra um detalhe decisivo: não havia um santo ofício protestante centralizado. Cada região, cada cidade, cada príncipe ou conselho municipal tinha o seu próprio tribunal com regras próprias, penas próprias e métodos próprios, ou seja, não existia uma só caça às bruxas. Havia dezenas de pequenas mini-inquisições, cada uma com o seu código e a sua arbitrariedade. Talvez por isso não tenham ficado na memória histórica como ficou a Inquisição Católica. Não havia um poder único para culpar, nem uma burocracia organizada que deixasse tantos registros. E não ficamos por aqui. Em Inglaterra, depois da Reforma Anglicana, ser católico podia-te custar a tua vida. O caso mais célebre é o de Thomas More, executado em 1535 por recusar jurar lealdade ao rei como chefe supremo da Igreja. Séculos mais tarde ele foi canonizado, mas à época foi mais uma vítima de um tribunal secular que não tolerava dissidências. Na França, a célebre Noite de São Bartolomeu, em 1572, resultou na morte de 5.000 a 30.000 protestantes huguenotes em apenas alguns dias. Não foi Inquisição, não foi tribunal. Foi massacre político-religioso, feio e duro. Ou seja, quando olhamos para os números e comparamos contextos, a Inquisição Católica, mesmo com todos os seus abusos, e sim, foram muitos e trágicos, não foi o epicentro do terror europeu. O que ela foi sim, foi a mais documentada, porque os seus registros sobreviveram em massa. E é irónico, a mesma burocracia que nos permite hoje estudar as suas falhas também ajudou a criar a imagem de um monstro isolado, enquanto muitos outros horrores ficaram enterrados no esquecimento. Mas tal como não podemos ficar apenas focados na Inquisição e foi necessário entender o lado protestante da Europa, também precisamos olhar para fora do continente. Porque quando o Império Português se expandia, o tribunal seguia atrás. Goa, Brasil e outras partes do mundo colonial tiveram a sua própria versão do Santo Ofício. A Inquisição não ficou presa à Europa, onde ia o Império Português ia também o Santo Ofício. E isso significou que lugares tão distantes como Goa, na Índia, ou o Brasil colonial, também sentiram o peso deste tribunal. Mas comecemos por Goa. Conquistada em 1510 por Afonso de Albuquerque, a cidade tornou-se o centro administrativo e religioso do Estado da Índia. Mas a convivência entre portugueses, índios, muçulmanos, cristão-novos
e até comerciantes judeus, era tudo menos pacífica. Em 1560, a pedido insistente de missionários como São Francisco Xavier, a Inquisição foi instalada oficialmente. E o que fazia ali a Inquisição? O seu objetivo era principalmente vigiar os convertidos. Índios e muçulmanos que aceitavam o batismo eram acusados de manter práticas antigas em segredo. Também cristãos novos que tinham fugido da metrópole acabavam apanhados. Os autos de fé em Goa tinham a mesma teatralidade dos de Lisboa e a censura cultural foi implacável. Destruição de templos hindus, proibição de festas tradicionais e perseguição de costumes locais. A fé era usada aqui como braço do poder colonial. No Brasil, o Santo Ofício não chegou a ter um tribunal permanente, mas a sua influência estava lá. Visitas periódicas enviadas de Lisboa percorriam capitanias à procura de indícios de heresia. E os alvos eram quase sempre os mesmos. Cristãos novos acusados de judaizar, colonos suspeitos de bigamia, práticas de feitiçaria ou sincretismos religiosos com raízes africanas e indígenas. Muitas vezes os acusados eram enviados para julgamento em Lisboa, o que podia significar meses de viagem acorrentados. Se em Lisboa a Inquisição era espetáculo e política, nas colónias era instrumento de dominação cultural. Controlava não só a fé, mas também costumes, celebrações e até formas de resistência local. Ela foi o braço longo do Império, impondo uma uniformidade que servia mais à coroa do que à espiritualidade. Só que, como tudo, também este braço colonial teve um fim. Aos poucos, o Santo Ofício foi perdendo relevância até ser abolido em Portugal em 1821 e em Goa em 1812. Mas a sua sombra já tinha deixado marcas. E agora entramos no desfecho. Como a Inquisição foi extinta e o que ficou dela como legado histórico? Nenhum tribunal dura para sempre e a Inquisição não foi exceção. Depois de séculos de atuação, a máquina inquisitorial começou a perder fôlego à medida que o mundo entrava no iluminismo, nas revoluções liberais e nas novas ideias de liberdade individual. O que antes parecia essencial para garantir unidade religiosa passou a ser visto como atraso e abuso. Em Portugal, a pressão liberal do início do século XIX foi decisiva. O Santo Ofício foi suspenso em 1821 no contexto da Revolução Liberal e das Cortes Constituintes e assim nunca mais voltaria. Os ventos do constitucionalismo simplesmente não deixavam espaço para tribunais religiosos com poder sobre a vida e bens dos cidadãos. Mas em Espanha o processo foi mais atribulado. A Inquisição foi abolida e restaurada várias vezes ao sabor das mudanças políticas. Só em 1834, durante a regência de Maria Cristina, é que foi definitivamente extinta. O país já estava demasiado mergulhado em conflitos internos e guerras carlistas para sustentar aquela relíquia medieval. Na Itália, a Inquisição Romana foi sobrevivendo, mas num formato reduzido e adaptado. Em 1908 ela foi rebatizada como Congregação do Santo Ofício e em 1965 passou a ser a atual Congregação para a Doutrina da Fé. Ou seja, a estrutura continuou, mas já não como tribunal de fogueiras e autos de fé. Tornou-se um organismo de supervisão doutrinal dentro do próprio Vaticano. Curiosamente, o que mais sobreviveu da Inquisição não foram as suas fogueiras, mas sim a sua fama. A propaganda iluminista e protestante tinha feito o trabalho. A palavra Inquisição ficou para sempre associada à opressão, censura e brutalidade. E hoje, quando se fala de Inquisição moderna, a expressão é usada como uma metáfora para qualquer cancelamento, perseguição política ou policiamento ideológico. O tribunal morreu, mas o fantasma ficou. E é esse fantasma, chamado Lenda Negra, que molda até hoje o imaginário popular sobre a Inquisição. A Inquisição pode ter acabado no século XIX, mas a sua fama sobreviveu muito mais do que os próprios tribunais. E isso não foi por acaso. Foi alimentado por aquilo que os historiadores chamam de Lenda Negra, um conjunto de exageros, mitos e distorções criado e espalhado, sobretudo, pelos inimigos políticos e religiosos de Espanha e de Roma. Já no século XVI, a Espanha era a superpotência da Europa, controlava vastos territórios, tinha as maiores riquezas vindas da América e um exército temido. Os rivais, Inglaterra, Holanda, França, precisavam de uma arma para minar essa imagem. Encontraram-na na Inquisição. Panfletos, gravuras e relatos circulavam pela Europa protestante a retratar o Santo Ofício como uma máquina diabólica, queimando inocentes às toneladas. O iluminismo deu o passo seguinte. Filósofos como Voltaire e Diderot pegaram nessa imagem e transformaram-na em símbolo da luta contra a escuridão da Igreja. Para eles, a Inquisição era a prova de que a religião organizada sufocava a liberdade e a razão. O caso de Galileu, por exemplo, foi elevado quase a mito. O fundador da ciência moderna
contra a tirania. E assim, com a repetição constante, a caricatura venceu a nuance. Séculos depois, até hoje, a palavra Inquisição continua a ser sinónimo de censura, repressão e intolerância. É invocada em debates políticos, em charges, em redes sociais. A Inquisição virou um meme, um fantasma conveniente que cada geração usa para atacar o vilão do momento. O mais curioso é que enquanto o mito se tornou universal, a maioria das pessoas não sabe distinguir entre a Inquisição medieval, a espanhola, a portuguesa ou a romana. Para o imaginário popular foi tudo um grande incêndio sem fim e, como sempre, a propaganda venceu a estatística. Mas agora que já passámos a pente fino os factos, está na hora de concluir esta viagem. Afinal, o que é que a história da Inquisição ainda nos pode ensinar hoje? Vimos como a Inquisição, apesar de dura, foi muito mais regulamentada e limitada do que o mito popular nos faz acreditar. Vimos também que fora dela, o mundo protestante e os tribunais seculares foram ainda mais mortíferos. E claro, entendemos como a propaganda criou a lenda negra que ainda hoje distorce o passado. E como eu já vos tinha dito, este tema é gigantesco e está dividido em duas partes para não ficar pela metade. Se vistes esta parte 2 sem ver a parte 1, não percas. O link está no card e também lá na descrição. Porque aqui a conversa é sem filtros e com a verdade em cima da mesa. E esta é mais uma página rasgada da história da humanidade. A página em que percebemos que a Inquisição não foi o bicho-papão que nos venderam, mas sim um espelho de um mundo em que todos, católicos, protestantes, seculares, usavam a fé e o medo como armas de poder.